Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble. Bom, gente, quero dizer que para mim é sempre uma alegria, mas também sempre uma responsabilidade que eu tenho certeza vai além daquilo que eu realmente imagino poder suportar, se não for pela graça e pela misericórdia. Para mim sempre é um desafio, para mim sempre é uma experiência que me provoca calafrios, quando o pastor da igreja me convoca para, num momento como esse, em que ele está gozando de férias, poder ser um daqueles que vai ter a responsabilidade de trazer um recado, um comunicado daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E eu entendo assim, que esta é uma responsabilidade. Eu queria que, e isso tenho pedido desde o começo da nossa reunião, que você tivesse com o seu coração aberto justamente para isso, para que nessa minha responsabilidade, Deus estivesse usando de misericórdia para comigo e para com você, para que essa noite seja uma noite inesquecível. Como a maioria daqueles que estão aqui sabem, este mês de janeiro é um mês realmente atípico. Gente que viaja, gente que sai para férias, que sai para passeio. Algumas pessoas saem, outras voltam, outras estão aqui. É um mês diferente. E é um mês, então, que o nosso pastor também separa alguns dias para descansar com a família. E ele deu início a esta série, e quando ele foi inspirado, Renato, foi inspirado por Deus. A maioria de vocês, daqueles que têm acompanhado, sabe que foi baseado, a inspiração desta série foi por conta do lançamento desse filme. Eu não quero falar muito do filme, o Renato já falou, o Tiago já falou um pouco, eu quero muito mais fazer uma rememoração daquilo que foi dito a respeito das mensagens. A inspiração das mensagens é usar esta ponte cultural que o filme nos traz. E o primeiro dia, a primeira mensagem que tivemos, que o Renato trouxe, foi para destacar o incomparável Deus soberano. Ele destacou primeiramente que esse Deus soberano, ele providencia antecipadamente suprimento às nossas necessidades. Ele mantém a sua fidelidade em meio às circunstâncias adversas. Naquele primeiro dia, o Renato destacou que o incomparável Deus soberano torna todo o mal que nos tem sido feito em verdadeiro bem. E ele destacou que ele usa a vida de gente aparentemente insignificante para estabelecer propósitos. O Deus soberano, segundo o que nós aprendemos na primeira mensagem, é um Deus que trata assim com a gente. No domingo passado, o Tiago foi o portador da mensagem e abordou o incomparável Deus misericordioso. O Deus que é soberano é um Deus também misericordioso. E ele destacou que esse Deus misericordioso, primeiramente, estava preparando, estava escolhendo um líder para o seu povo, provendo abrigo na peregrinação e tomando parte em favor do seu povo. Deus misericordioso, Deus soberano, o incomparável Deus soberano, o incomparável Deus misericordioso. E hoje nós seremos desafiados a conhecer o incomparável Deus
capacitador. O Deus que é soberano, Ele é capacitador. O Deus que é misericordioso, Ele é um Deus capacitador. E quando esse desafio me foi lançado, de poder compartilhar com você a respeito do Deus capacitador, eu fiquei pensando no quanto esta palavra, a capacitação, ela tem sido importante nos nossos dias. Não fosse assim, não seriam investidos milhões e milhões de reais para que pessoas fossem capacitadas. Hoje, grande parte da população está sendo alvo de investimento do governo federal, de dinheiro pago com os nossos impostos, para que as pessoas tenham a capacitação para desenvolver o seu trabalho. Quem é empresário sabe que um grande gargalo é o fato de não ter pessoas capacitadas para desenvolver funções. E eu estava buscando, dentro desta aflição, que é a busca da capacitação, entender, conceituar o significado de capacitação. Uma das coisas que eu descobri, estudando a respeito de capacitação, é que ela prepara pessoas para enfrentar situações derivadas da função que atua. A gente vai ver o Deus capacitador ao longo do estudo de hoje. A gente vai observar Deus preparando Moisés para enfrentar situações derivadas da função em que atua. Eu e você, ao longo desta noite, vamos ser convidados a se colocar diante de Deus, no sentido de se deixar ser capacitado por um Deus que vai nos preparar para enfrentar situações que vão além das funções que a gente exerce cotidianamente. Um outro conceito, um outro significado para a capacitação que eu descobri e achei muito interessante, é que quando a gente recebe uma capacitação, ela serve para nos dar autoconfiança e gerar um crescimento pessoal. Um dos motivos maiores porque a gente não avança é que muitas vezes nós não estamos capacitados e a nossa autoestima, ela fica na lata do lixo. Quando a gente recebe uma capacitação e é preparado para receber situações derivadas da função, essa capacitação, ela traz uma autoconfiança e gera um crescimento pessoal para quem é capacitado. E uma outra e última característica que eu quis destacar para a gente entender o que Deus vai fazer com a gente hoje, é que quem é capacitado é estimulado a desenvolver habilidades independente da personalidade que tem. Quando nós somos levados a ser capacitados, não depende se eu sou melancólico, não depende se eu sou introvertido ou extrovertido, a capacitação, ela vai além da minha personalidade. Ela vai além da sua personalidade. E por isso que eu quero pedir que você prepare o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você essa noite, independente do tipo de pessoa que você é e do tipo de vida e de situação que você se encontra hoje. Vamos ao texto? O texto que nos foi lançado se encontra lá em Êxodo, como a gente tem estudado já há 2 semanas. Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés.
Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, Moisés, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderam. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa os force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo de que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e ouro, e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. O incomparável Deus capacitador. Como a gente vê aqui, essa capacitação, ela foi antecedida
por alguns atos, por alguns fatos. E eu quero começar dentro dessa perspectiva. Eu quero começar a compartilhar com você que esta capacitação, ela começou antes. Ela começou com um encontro. Deus aparece a Moisés, e o que é mais interessante, não aparece em um ambiente religioso. O contexto nós todos sabemos. O povo de Deus estava sendo oprimido. Deus levanta Moisés, que está neste momento, daqui a pouco falaremos um pouquinho melhor disso, mas neste momento Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro. O encontro de Deus com Moisés, isso que eu gostaria de que ficasse absolutamente claro para a gente. O encontro de Moisés com Deus ocorre longe das vistas e dos sons de uma comunidade religiosa. O Deus que vai capacitar a Moisés, o Deus que vai prepará-lo para ser o grande libertador, o encontro desses dois, ele não se dá numa igreja, ele se dá longe das vistas e dos sons de uma comunidade religiosa. Talvez alguns de nós tenhamos a impressão de que Deus só vai falar conosco quando nós estivermos num ambiente religioso. E quero que você me entenda, que eu não estou estimulando aqui a você não participar dos nossos encontros. Muito ao contrário disso. Muito ao contrário disso. Paulo fala que nós temos que nos encontrar, que nós temos que prestar cultos e fazer isso juntos. Mas eu quero dizer que Deus também fala longe do sentimento de religiosidade, longe das vistas dos sons de uma comunidade religiosa. O local em que Moisés está não tem nenhuma aparência divina. É um cenário comum e é um pastor que não tem, naquele momento, nenhuma intenção religiosa. A primeira característica desse encontro é que Deus se revela num momento em que Moisés não está esperando. Ele apenas está pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro. Esse encontro em que Deus aparece para Moisés não se dá em ambiente religioso e nem é a um profeta, nem é a um sacerdote, não é a um pastor, é a um pastor de ovelhas. Esse encontro, ele é recheado de algumas revelações. E a primeira é que Deus não precisa necessariamente falar comigo ou com você num ambiente desses. Eu posso estar no ambiente da minha casa, eu posso estar no ambiente do meu trabalho, e Deus se manifestar me chamando. Uma outra curiosidade dentro desse encontro, e eu separei pelo menos 3 curiosidades para a gente chegar lá na capacitação. A segunda curiosidade foi a curiosidade de Moisés. Olha que interessante o que Moisés diz. Ele está lá pastoreando, você é capaz de imaginar a cena? Diz o texto bíblico que ele vai além do que ele estava acostumado a pastorear, além das terras. Ele vai um pouquinho mais, talvez em busca de pastagem. E de repente ele está neste lugar, não está pensando em prestar culto a Deus, não está pensando em fazer oração. Ele observa uma planta que começa a queimar, mas não se consumia. E aqui existe uma coisa extremamente interessante, que no deserto, segundo eu consegui entender, combustões espontâneas acontecem naturalmente. Não é uma coisa rara você está andando no deserto e de repente uma combustão espontânea acontecer. Segundo historiadores,
Isso é uma coisa tranquila e fácil de acontecer. A novidade não está na combustão espontânea daquela árvore. A novidade para Moisés, o que gerou curiosidade no coração de Moisés, é o fato de que aquela sarça, ela estava queimando, ela teve uma combustão espontânea, mas ela não se consumia. Aquele homem já estava morando ali muitos anos, pastoreando muitos anos. Não foi nenhuma surpresa para ele ver aquela sarça queimando. Mas o que chamou a atenção de Moisés, o que despertou a curiosidade de Moisés nesse encontro, foi ver que aquela especificamente, ela ardia, ela queimava, porém não se consumia. A ponto de Moisés dizer: que impressionante! Por que a sarça não está se consumindo? Eu vou ver isso de perto. Olha que coisa interessante como Deus vai se manifestando. Não era num ambiente religioso. Deus estava preparando o coração de Moisés para falar com Moisés. E ele usa de um fenômeno da natureza, que é comum numa região, mas que ele faz transformar de uma forma diferente do que acontece. A combustão espontânea, ela é natural, mas o fato de não se consumir não é natural. É a intervenção de Deus já naquele momento. Aí então Moisés se impressiona e vai se aproximando daquele lugar. É a curiosidade que leva Moisés ao encontro de Deus. Deus usa da curiosidade humana para se revelar. E aqui eu quero fazer um parênteses, que ao longo da história, talvez você como eu tenha ouvido falar de gente que não crê em Deus ou não cria em Deus, e resolve fazer experiências. Não é raro a gente ver cientistas chegarem avançando na sua ciência, avançando nas suas descobertas, até um ponto de dizer assim: não tem explicação. E eles não sabem o nome desse não tem explicação e diz: é só um ser maior pode explicar isso. Só um ser maior. Quantas vezes eu e você já ouvimos pessoas em tratamento médico usar de todos os recursos que a medicina pode oferecer? O médico diz: olha, não tem jeito. Não tem jeito. A medicina não consegue avançar mais do que isso. Entretanto, de repente, a pessoa recebe uma cura. Volta ao médico e o médico diz: não tem explicação. A explicação é algo parecido com isso. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. É a sarça que queima, que arde, mas não se consome. E essa curiosidade, essas revelações, foi com que aproximou Moisés do encontro de Deus. E um último destaque que eu quero dar para esse encontro. Como sempre, o encontro que Deus marca com a humanidade, com os homens e mulheres, é sempre uma iniciativa dele, Deus. As mulheres e os homens, via de regra, estão pastoreando as ovelhas, o gado, o rebanho, o que seja, e não estão preocupados com a religiosidade, com a espiritualidade. Mas no decorrer da história, o que a gente vê é Deus indo ao encontro. É uma iniciativa dele, Deus. Aquela não foi a última vez que Deus se revelaria a um homem. E como sempre acontece, esses passos são dele, Deus. Acredite, Deus é quem toma a iniciativa. A gente viu, no texto que lemos, que nesse encontro, depois da curiosidade de Moisés, a gente percebeu um diálogo. Moisés se aproxima, Deus diz a ele: Moisés, uma voz, imagina você caminhando em direção
a uma sarça que queima e não se consome, uma voz vem para a sua direção e diz assim: olha, tira o sapato, tira a sandália, porque o lugar que você está é lugar santo. Aquele lugar não era um lugar santo simplesmente porque existia algo ali que o fizesse santo, se não fora a presença de Deus. Quando Deus fala com Moisés, ele se apresenta a Moisés. Moisés, Moisés. Moisés responde: pois não. Eu sou Deus. Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, segundo o texto, tem uma reação de medo. Não quero olhar. Mas depois que ele se convence no seu coração que Deus está falando com ele, um diálogo é travado naquele lugar. Uma conversa é travada naquele lugar. E eu, estudando esse texto esta semana, destaquei algumas revelações dessa conversa. O que eu percebi, e eu quero compartilhar com você, de pelo menos revelações do caráter de Deus e do caráter de Moisés. O que revela a fala de Moisés quando Deus o chama? Deus o chama e diz: eu tenho para você uma missão. A missão de retirar o meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor do povo, eu ouvi o sofrimento deles, e você, Moisés, é o meu escolhido. Eu quero começar as revelações pela fala de Moisés. Pelo menos duas coisas a fala de Moisés nos revela, e que eu e você, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque é importante demais na capacitação de Moisés, e vai ser importante demais na minha e na sua capacitação. A primeira revelação que eu quero destacar na fala de Moisés, no meio da conversa, é que Moisés, naquele momento, ele vivia um momento em que lhe faltava capacidade de liderança. Já já a gente vai entender como foi a criação de Moisés. Mas o fato dele viver por muitos anos no deserto, fugindo dos egípcios, por ele estar acomodado naquele momento, talvez feliz porque na sua fuga encontrou um grupo de pessoas, conheceu uma mulher, casou-se com ela, teve 2 filhos com aquela mulher, estava ali pastoreando aí com tranquilidade. Quando Deus lança um desafio a Moisés, ele diz: não, quem sou eu? Eu não posso fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. Moisés revela na sua fala, nesse diálogo que ele tem com Deus, naquele momento específico da vida dele, que lhe falta capacidade de liderança. O grande Moisés teve um instante na sua vida de vacilo, de insegurança. Não posso, prefiro ficar aqui pastoreando o rebanho do meu sogro. Uma segunda revelação nesta fala de Moisés com Deus é que faltou a Moisés uma ambição pessoal. Faltou ambição. Quando Deus fala: você vai ser o líder, você é a pessoa que eu estou escolhendo, ele arranja uma série de empecilhos para não cumprir esse ministério. Ele arranja uma série de desculpas para não avançar. Uma delas, inclusive, é dizer assim: como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar no faraó, se eu sequer sei falar? Aquele momento era tão difícil na vida de Moisés,
que faltava a ele liderança e faltava ambição. Mas esse texto também nos revela que o nosso incomparável Deus capacitador, ele nos revela algumas coisas também. Para uma pessoa que não tem nenhuma ambição, para uma pessoa que está caída naquele momento, que não tem nenhuma liderança, Deus também se revela algumas faces do seu caráter. A primeira, que Ele é um Deus paciente. Assim como é paciente comigo e paciente com você. Em nenhum momento dessa conversa, Deus dá mostras que deseja que Moisés cumpra a missão sem estar absolutamente convencido de que ele é a pessoa escolhida. Isso revela para mim que o nosso incomparável Deus capacitador, embora ele possa, embora ele tenha poderes, se quisesse ele, Deus, mandar um meteorito sobre o Egito, libertar o povo, ele faria isso. Mas em nenhum momento ele quer fazer isso. Ele quer nos usar. E assim como ele quis usar Moisés, ele teve paciência com Moisés, como tem comigo e como tem com você. Eu não posso porque eu não tenho nenhuma liderança, não tenho capacidade. Não se preocupe, eu vou te capacitar. Ah, mas eu chegando lá, em nome de quem eu vou falar? E aqui vai uma pergunta muito interessante. Aqui vai uma revelação espetacular. Quando Moisés estava preocupado em nome de quem ele ia falar, Deus simplesmente diz: vai e diga que o eu sou encaminhou. Porque da cultura daquele tempo, os deuses tinham que ter uma especialidade. Era o Deus da caça, era o Deus da prosperidade, era o Deus disso, era o Deus da colheita, era o Deus daquilo. Existiam nomes e funções para os deuses. Em nome de que Deus eu vou apresentar a Moisés? Você vai lá e diga que o eu sou está te mandando. Deus capacita pessoas e tem uma paciência enorme. Assim como Ele tem tido comigo e com você, Ele teve uma paciência com Moisés. Não colocou goela abaixo. Você vai, pronto, acabou. Existiu um diálogo. Uma outra revelação que a fala de Deus revela a respeito do caráter de Deus é que Ele é um Deus presente na vida das pessoas. Ele não é um Deus ausente. O versículo 7 do texto que lemos diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Embora em alguns momentos das nossas vidas pareça que Deus está ausente, esta conversa que Deus teve com Moisés revela uma coisa do seu caráter, do caráter dele, Deus, que Ele é um Deus presente. Uma outra coisa que revela esta conversa é que Ele é um Deus auxiliador. Olha o que Ele diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês. O Deus capacitador, o incomparável Deus capacitador, é perfil, é do caráter desse Deus, ser um Deus auxiliador. Não é um Deus que nos abandona à própria sorte. Não é um Deus que nos deixa à mercê na história. Ao contrário, é um Deus que nos auxilia. É um Deus provedor. É um Deus provedor. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. O que Deus está dizendo para Moisés nesse momento é que durante esse processo todo, Moisés, durante esse processo todo, o faraó vai endurecer o coração, sim, vai endurecer o coração. Entretanto, eu quero dizer uma coisa: quando o coração dele for quebrantado,
e o meu povo, os israelitas, saírem do Egito, eu, o Deus de Israel, farei com que os egípcios, de boa vontade, tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não saiam de mãos vazias. Uma outra característica do nosso Deus, o incomparável Deus capacitador, o incomparável Deus misericordioso e soberano, como já vimos, é faceta de Deus, Ele ser um Deus provedor, e Ele move corações dos ímpios a nosso favor. Moisés teve um encontro com Deus, Moisés teve uma conversa com Deus. Agora então, Moisés precisa ser capacitado. O incomparável Deus capacitador já se revelou a Moisés, não em um ambiente religioso, mas lá no alto do monte. Já conversou com Moisés. Agora Moisés precisa se preparar para essa jornada. A capacitação. A primeira coisa que eu quero discutir com você é que esta capacitação, ela exige de nós, como exigiu de Moisés, uma rendição. Há alguns dias atrás, eu estava no escritório de um amigo, ele é consultor, presta consultoria para a minha empresa. Começo de ano, conversando com ele, o Júlio me fala assim: Edgar, comecei a ler um livro incrível, vou mudar toda a estrutura da minha empresa. Um livro, você precisa ler esse livro, Edgar. Um livro, a pessoa se baseia na Bíblia para estruturar a sua empresa. Aí eu fui na livraria, comprei o livro. O livro é Líder Empreendedor. Trata da vida ou da experiência desse cidadão que está aí, chamado Dave Hansen. Dave Hansen, no começo do seu livro, ele faz uma revelação incrível. Num determinado momento da vida dele, Dave Hansen está completamente quebrado. Ele era um empreendedor, tinha lá a sua empresa, estava com dificuldades financeiras, faliu, sua empresa não decolou, ele estava numa situação muito complicada da sua vida. Então, ele começa a tomar uma decisão. E eu separei uma pequena parte daquilo que Dave Hansen fala, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer fazer e falar conosco. Palavras de Dave Hansen, no seu livro. Então, qual a influência da minha rendição no nosso sucesso? Agora já bem sucedido, escreve um livro contando como ele deu a volta. Eu estava tão abalado, financeira e emocionalmente, que me sentia literalmente no fundo do poço, como com certeza muitos de nós, em algum momento da vida, já esteve. Foi nesse momento que a minha fé se aprofundou de maneira drástica. Como cristão que tomei a decisão de administrar cada área da minha vida da maneira mais próxima da Bíblia o quanto possível. É importante dizer que quando decidi recomeçar e abrir a nossa nova empresa, eu resolvi que seguiria o Espírito e a orientação das Escrituras para conduzir o negócio. Esse cidadão esteve num momento parecido com aquele de Moisés. Sem nenhuma autoconfiança, sem nenhum espírito de liderança, abalado emocionalmente. Mas ele resolve recomeçar a partir
de uma rendição. Ele resolve se capacitar. E essa recapacitação do David Hansen, segundo o seu próprio testemunho, se dá de duas maneiras. Vocês conseguiram perceber? A primeira coisa que David Hansen destaca: eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu preciso, nesse meu processo de capacitação, me render a Deus e buscar soluções. O que é que ele diz? Eu me encontrava literalmente no fundo do poço. Foi nesse momento que a minha fé se aprofundou. Primeiro desafio para você. Primeiro desafio para você é que na sua capacitação diante de Deus, nesse bate-papo que você vai ter com Deus, você faça seguindo o exemplo desse homem. Tenha fé. Mas não fé na fé, como muita gente tem. Muita gente diz que tem fé, mas não diz exatamente fé em quê. Tem fé na fé. Fé de que pode conseguir, porque se eu levantar de madrugada, eu me esforçar, simplesmente com a minha boa vontade, eu vou conseguir. Ele diz que, como cristão, ele voltou os seus pensamentos para Cristo. Fé. Na Galeria da Fé, existe um texto de Hebreus 11, que eu acho incrível. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler isto. A melhor definição de fé que possa existir. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí o autor de Hebreus começa a dar uma série de exemplos de fé. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi trasladado. Quer começar a sua capacitação diante de Deus? Tenha fé. Na vida de Moisés não foi diferente. Esse texto de Hebreus diz que, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. No primeiro estudo que tivemos aqui, o Renato falou a respeito disso, que o faraó deu uma ordem: mata todos os meninos. Os pais de Moisés, pela fé, não atenderam o decreto, pois viram que algo, motivados no seu coração, por algo que Deus estava fazendo, o que eles fizeram? Não atenderam ao decreto do rei. Pela fé, os pais de Moisés influenciaram a história. Pela fé, o próprio Moisés, já adulto, diz o texto, esse texto de Hebreus, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé. A primeira coisa na nossa capacitação exige uma rendição. Exige uma rendição diante de Deus. E esta rendição tem que ser pela fé. Porque se não for pela fé, a gente não consegue. E não é fé na fé, é fé em Deus. Uma segunda coisa para o reerguimento, para a capacitação do David Hansen, foi a decisão que ele tomou.
Com fé, eu vou me reerguer, eu vou me recapacitar, mas não apenas com fé. Eu resolvi, diz ele, eu resolvi que eu seguiria o Espírito e a orientação das Escrituras. Porque muitas vezes eu e você não temos mais sucesso. Porque a gente abandona, porque eu e você abandonamos o Espírito das Escrituras. A gente quer resolver por nós mesmos. A capacitação, segundo as Escrituras, ela vai se concretizar em nossas vidas. Olha o que diz o salmista: a lei do Senhor é perfeita, as Escrituras são perfeitas, ela revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confianças e tornam sábios os inexperientes. Por quê que deu certo esta fórmula da rendição, da capacitação na vida daquele homem, e vai dar certo nas nossas vidas? Primeiro, porque a lei do Senhor ela é perfeita. O incomparável Deus capacitador, quando Ele revela essas coisas para a gente, Ele revela de maneira perfeita. Ele revela de maneira perfeita. E segundo o texto do salmista, Ele torna sábio o inexperiente. A nossa capacitação, o nosso reencontro ao sucesso, o nosso reencontro à libertação do povo, ela passa por uma rendição tal qual Dave Hansen fez, com fé e baseado nas Escrituras. Essa capacitação apenas não exigiu de Moisés uma rendição, como exige de nós uma rendição. Essa capacitação exige um processo, pode soar um pouco estranho, eu já explico. Exige um processo de desumanização das nossas ferramentas. Eu estava compartilhando com a Helena, quando eu falei assim, você sabe que a gente precisa se desumanizar. Ela abriu um olho desse tamanho, eu falei, como desumanizar? Foi lá no dicionário, querendo saber o que era desumanizar, porque o contexto que a gente tem, que a gente entende de desumanização, é falta de amor. Aquele cara é desumano, mas não é este o aspecto que eu quero destacar. O que eu quero destacar não é a falta de amor, mas sim o sentido, no sentido da ausência de humanidade. O que eu quero dizer, que as nossas ferramentas para nossa capacitação tem que ser mais de Deus e menos de nós. Faz sentido isso para você? Quando eu sou arrogante, quando eu quero fazer as coisas por mim mesmo, as coisas são mais difíceis. Essa capacitação exige um processo de desumanização nas nossas ferramentas. E foi isso que Moisés fez. Foi isso que Moisés fez. Menos de Moisés naquele momento e mais de Deus. Deus está capacitando Moisés. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir? As nossas tarefas são realmente difíceis. Aí Deus diz para Moisés se desumanizar nas suas ferramentas, sabe fazendo como? No capítulo 4 de Êxodo, ainda dentro desta conversa, Moisés está conversando com Deus, dizendo a ele, Deus, não, eu não tenho condição, e diz isso, eles não vão acreditar em mim, eu vou chegar lá, o pobre do Moisés, e vai dizer, não, eles vão dizer, não dá certo, vai embora, acabou, não tem conversa. Mas quando a gente desumaniza as nossas ferramentas e usa a ferramenta de Deus na nossa capacitação, as coisas começam a acontecer. O capítulo 4 de Êxodo, nesse bate-papo, Deus diz assim para Moisés, Moisés,
O que você tem na sua mão? Moisés tem um cajado. Deus diz a Moisés: joga esse cajado ao chão. Jogou o cajado ao chão. O cajado, diz o texto, se transforma numa cobra. Moisés pega a cobra pela cauda. Moisés pega a cobra pela cauda e a cobra se transforma novamente num cajado. Isso é desumanização das nossas ferramentas. Isso é confiar que algo maior do que eu posso está para acontecer. Ainda no capítulo 4, Deus fala para Moisés: Moisés, põe a mão no seu peito. Moisés põe a mão no peito. O que você vê na sua mão? Moisés olha para a mão e a sua mão está leprosa, está cheia de feridas. Moisés retoma a mão no peito. Deus diz para ele: põe a mão no peito novamente. O que você vê agora? Eu vejo a minha mão curada. Isso são ferramentas que Deus vai dar a Moisés na sua capacitação para que possa executar a tarefa que ele tem para fazer. Quando a gente se desumaniza nesse sentido, a gente começa a vencer. O salmista diz lá no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Uns confiam que a sua pós-graduação será suficiente. Uns confiam que, como diz o Renato, a sua conta bancária será suficiente. Mas a nossa capacitação, o incomparável Deus capacitador, vai completar a obra em nós quando a gente tiver mais de Deus e menos de nós. Aí Ele vai fazer coisas importantes. Nossa sociedade, lamentavelmente, nos estimula ao individualismo. Somos constantemente levados a acreditar que tudo o que pensamos e dizemos ou fazemos é uma realização pessoal, merecendo atenção individual. O que a cultura diz: você é bom, você é o cara. O que Deus diz assim: eu quero fazer coisas através de você. A cultura diz: você é demais, você é impossível, você é de fato sensacional. Deus diz: eu quero que você faça diferença na vida de muitas pessoas capacitadas por mim. A nossa sociedade diz isso. Essa capacitação exige um processo de desumanização. E Paulo entendeu isso perfeitamente. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Primeira coisa, a nossa capacitação exige rendição. Segunda coisa, a nossa capacitação exige uma desumanização das nossas ferramentas. Terceiro lugar, e último, a nossa capacitação, ela não começa, como não começou na vida de Moisés, no momento da rendição. A rendição é um marco. A rendição é extremamente importante. Mas ela não começa na rendição. O Senhor é o Senhor da história. E nada do que acontece é surpresa para Deus. Nada do que acontece é surpresa para Deus. Eu fui buscar um texto em Atos, capítulo 7. É um momento em que Estevão, antes de ser apedrejado e morto por causa da palavra, ele faz um discurso. E parte do discurso de Estevão fala sobre Moisés. Esse Moisés que a gente está tratando. Aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 7, Estevão faz um discurso eloquente para defender a fé.
E no meio do discurso ele fala do nosso Moisés. E ele diz no meio do seu discurso, quem tiver interesse em casa, leia o discurso de Estevão, é super interessante. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Sabe o que esse texto nos revela? Que a capacitação de Moisés, como tudo o que acontece, está debaixo do Senhor da história. Ela não começou no momento da rendição lá no monte. Ela começou muito antes. Ela começou no palácio. Olha o que diz o texto de Estevão, o que diz o discurso de Estevão. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Aquele cara que a gente viu no deserto, no encontro com Deus, sem nenhuma autoconfiança, sem nenhuma capacidade de liderança naquele momento, durante 40 anos, gente, 40 anos, foi preparado por Deus no palácio. Ele viveu 40 anos estudando na melhor faculdade do Egito. Ele viveu durante 40 anos aprendendo as artes de guerra daqueles que eram os melhores na arte da guerra daquele momento. Por 40 anos, ele foi preparado, capacitado por Deus, para que um dia, lá na frente, ele fosse usado pelo Senhor da história. Uma segunda coisa interessante dessa capacitação que o texto de Estevão, que o discurso de Estevão nos revela, é que mais 40 anos, depois que ele fugiu do Egito, conforme o texto nos revela, ele viveu no deserto. Este homem, Moisés, viveu 40 anos no palácio se preparando, 40 anos no deserto, pastoreando o rebanho do seu sogro. Ele, Moisés, sequer imaginaria, até aquele momento do encontro com Deus, que aquilo estava sendo uma preparação, uma capacitação de Deus para a vida dele. Outro dia, eu li no blog do Cláudio, blog já nem existe mais, né? Mas foi num blog do Cláudio que eu vi isso. Moisés lideraria um povo, e para isto precisava conhecer os caminhos do deserto, pois conduziria milhares de pessoas através dele, o deserto. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, Ele é o Senhor da história, e nada, absolutamente nada, vai poder impedir que Deus conclua o seu projeto. A capacitação de Moisés estava nos projetos de Deus. A minha história, a sua história, tem muito a ver com a história de Moisés. Muitas vezes eu não entendo por que eu estou nesse momento de deserto. Por que eu perdi o meu emprego agora? Por que o meu casamento foi destruído agora? Momento de deserto. A gente não entende.
Mas o Senhor da história, o Senhor que entende todas as coisas, está no controle das coisas. O incomparável Deus capacitador, Ele é um Deus que está cuidando de cada um de nós. Tenho que me render, tenho que desumanizar as minhas ferramentas e tenho que me entregar, saber que Ele me capacita em todo o tempo. Quero concluir com duas colocações. Para quem foi essa capacitação? Eu quero que você reflita nisso. Para quem é essa capacitação? Como eu disse, a nossa sociedade, ela é muito egocêntrica. Ela olha para si mesmo. Mas Deus nos revela para quem é essa capacitação. A grande descoberta na história de Moisés é Deus na sua história. Seu propósito e a possibilidade de ser usado como instrumento desta graça a favor do próximo. Olha o que Deus disse lá no texto. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Evidentemente que muitas coisas Moisés teve como vitória pessoal. Mas a capacitação de Moisés, desse Deus que está no controle de todas as coisas, não foi primeiramente ou primariamente para Moisés. Era para os outros, para o próximo. Era para o povo. Para quem foi essa capacitação? E para que é essa capacitação? Senão não tem sentido. Para quê? Olha o que diz o texto. Para uma vida de adoração a Deus. Deus está tratando de tudo isso com um propósito. Que Ele tenha um povo e esse povo o adore. As autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei de Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto. Não é para outra coisa, senão oferecer culto a Deus. Oferecer culto a Deus. Foi um dia duro pra sair do escuro, um parto difícil desde o seu início, mas nasceu perfeito como nascem os sonhos, como nascem as peças que saem do torno. Foi um dia limpo feito pelo homem, que encara a vida, a miséria e a fome. Está no calendário um enorme X, esse dia em que a planta mostrou ter raiz. Raiz, raiz. Fartou-se de ver a verdade traída, fartou-se de ver a justiça ferida, fartou-se de ver a cidade partida. Por isso esse ar de esperança bonita, estampada nos olhos de cada um, que se espera não saia de jeito nenhum. Estampada nos olhos de cada um, que se espera não saia de jeito nenhum.
Foi um dia duro pra sair do escuro, um parto difícil desde o seu início, mas nasceu perfeito como nascem os sonhos, como nascem as peças que saem do torno. Foi um dia limpo feito pelo homem, que encara a vida, a miséria e a fome. Está no calendário um enorme X, esse dia em que a planta mostrou ter raiz. Raiz, raiz. Fartou-se de ver a verdade traída, fartou-se de ver a justiça ferida, fartou-se de ver a cidade partida. Por isso esse ar de esperança bonita, estampada nos olhos de cada um, que se espera não saia de jeito nenhum. Estampada nos olhos de cada um, que se espera não saia de jeito nenhum. Estampada nos olhos de cada um, que se espera não saia de jeito nenhum. Estampada nos olhos de cada um, que se espera não saia de jeito nenhum. Ver o ser humano sem achar o rumo, raio de eu desço o plano. Essa cena que me pega, cola na retina, onda que me leva quase me paralisando. De sobressalto, mas lá no alto eu vejo luz, eu vejo a esperança. Vejo o homem velho e a criança sem malícia. Poeta do funk falou que era bonança. Creio em convivência entre o paisano e a polícia. Esse é o beabá, é o ABC, o X da questão, a hora H do dia D da redenção. É hora de fazer acontecer. Eu sei que já chegou o tempo de pegar com a mão, de levantar, de decidir se é pra seguir em frente ou se para tudo por aqui. Tem que reagir, vamos celebrar. Um passo hoje e amanhã estrada percorrida. É todo um destino, é toda uma vida, e muitas vidas foram perdidas. Só com muita linda e poesia que isso vai permanecer. Duro pra sair do escuro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que não saia de jeito nenhum este brilho nos olhos daqueles que foram capacitados pelo incomparável Deus capacitador. Renda-se, desumanize as suas ferramentas, deixe que Deus cuide da sua história, como cuidou da história de Moisés. Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble.